Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre sexualidade na gravidez. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir por favor para vocês se inscreverem aqui no canal, ativa o sininho, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer e já deixa um like aqui no vídeo que também me ajuda muito. Se quiserem me sigam também no Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo, que eu sempre posto várias coisas lá sobre saúde da mulher e é mais fácil conversar comigo lá pelo direct se vocês tiverem alguma dúvida que não queiram compartilhar aqui nos comentários. Então vamos lá, gravidez é uma fase da vida da mulher em que muitas coisas mudam. Claro que o corpo muda, mas a parte emocional, hormonal, social, cultural, tudo muda na vida dessa mulher que tá grávida e que depois vai ter o bebê e cuidar desse bebê aí durante muitos e muitos anos, né? E quando a gente fala de sexualidade na gravidez, ou na verdade no geral, né, sempre as pessoas tendem a focar muito nos hormônios. Então, vamos falar de libido, como que tá a sua testosterona, né? Na gravidez, como que é os hormônios da gravidez para afetar a sexualidade, tanto para mais quanto para menos. Mas na verdade, quando a gente fala de sexo, de relação sexual, de desejo, de orgasmo, é claro que os hormônios eles são uma parte disso, mas uma parte muito pequena quando comparado com tudo que está influenciando aí as relações sexuais e a sexualidade na vida de uma pessoa. E é tudo isso que eu falei, né? O meio que ela tá inserida, como que é esse casamento, ela é solteira, ela tem um parceiro, como que é essa relação, né? São pessoas que são companheiras, são pessoas que conversam, ou é uma relação que não tá boa? Como que é o contexto social dessa mulher? Ela vive em uma situação de vulnerabilidade ou não? Ela tem uma casa, ela tem dinheiro, ela tem comida, ela tem tempo de lazer, ela tá descansada? Ela tem 5 filhos além do que ela tá na barriga? Então tudo isso, né? Como que é a relação dessa mulher com o corpo dela antes da gravidez e agora na gravidez? Como que ela tá lidando com a mudança física do corpo, né? Como que também dentro aí da parte hormonal, né? Como que esses hormônios, no caso daquela pessoa naquela gravidez, estão aí alterando a sensibilidade do genital dela? Ela tem alguma doença gestacional que está preocupando ela? Ela tem algum medo social de que, por exemplo, não tenho condições de criar essa criança? Tudo isso vai influenciar em como que essa mulher vai experimentar a sexualidade durante a gravidez. Eu vou falar algumas coisas aqui gerais, mas é claro que antes de eu falar qualquer coisa eu preciso deixar claro que cada pessoa é uma pessoa e que o que acontece com uma mulher não acontece com a outra necessariamente e o que acontece com você em uma gravidez talvez seja totalmente diferente na outra gravidez. E tudo é normal, né? É claro que se você estiver experimentando alguma alteração, alguma coisa que está te afligindo na sua gravidez agora, seja para um lado ou para o outro, procure um profissional, porque é claro que a avaliação dessas possíveis alterações e sintomas tem que ser feita de forma individualizada, vendo toda a sua história e às vezes, se necessário, examinando você. Mas aqui eu vou falar coisas mais gerais, assim, sobre sexualidade na gravidez. A primeira coisa que eu queria dizer é que, a não ser que você tenha alguma doença, alguma alteração que aumente o seu risco de perda dessa gestação ou de parto prematuro, e eu nem vou entrar no mérito de quais são essas questões, mas se você tá tendo uma gestação normal, que não tá acontecendo nada, tá tudo bem, você pode ter relações sexuais durante toda a gravidez. Desde o início da gravidez até o último dia da gravidez, a não ser que o seu médico fale que por algum motivo você não pode partir do princípio de que você pode sim ter relação com todas as modalidades de relação. Então você pode ter penetração vaginal, pode ter orgasmo, pode ter penetração anal, pode ter todos os tipos de modalidades aí de sexo, inclusive uso de vibradores, tal, normal, como é a sua vida fora da gravidez. Existem alguns mitos de que a penetração pode machucar o bebê, de que a penetração no início da gravidez vaginal, eu tô falando, né, pode causar aborto, ou de que o orgasmo causa contrações uterinas e isso pode causar um parto prematuro ou um aborto. Isso em casos de situações de gestações que não estão apresentando nenhuma doença, não é verdadeiro e você não precisa se preocupar com isso. O que pode acontecer é que a mulher grávida, o colo uterino, né, da mulher grávida, ele é mais sensível, ele é mais mole, ele tem mais sangue.
Então, o que pode acontecer e que é relativamente comum é que você apresente um pequeno sangramento pós-relação com penetração vaginal. Isso não é necessariamente anormal, mas como não tem como saber de onde veio esse sangramento, só você vendo o sangramento, né? Sempre você tem que avisar o seu médico ou o seu profissional que tá te acompanhando, mas saibam que isso é uma coisa relativamente comum e que se esse sangramento for bem pouquinho, na maioria das vezes não é algo que vai causar algum problema para sua gravidez. Tá, mas e aí? A grávida, ela vai ter uma libido maior ou menor? Com certeza vocês devem estar lembrando de pessoas que já contaram que, nossa, na gravidez eu não queria nem ver meu marido, ou meu parceiro, ou qualquer homem ou mulher. Ou o contrário, que, nossa, eu tive uma libido muito intensa. Então é assim mesmo, varia completamente, porque como eu disse, não é uma questão só hormonal, é uma questão que envolve todo esse cenário sociocultural, familiar dessa pessoa. Mas sim, tem mulheres que apresentam uma manutenção do desejo sexual, nem aumenta nem diminui. Tem mulheres que têm um aumento importante e não só do desejo, mas que referem um aumento da sensibilidade do genital, né, que o orgasmo é mais forte, que é mais gostoso a manipulação do genital e que por isso, né, por saber que é mais gostoso, ela acaba querendo fazer mais e praticar mais. E por outro lado, mulheres que não querem, que não têm desejo sexual, que não tem interesse em nenhum tipo de estímulo genital. E daí isso pode ser tanto só com o parceiro, e nesse caso podem ter coisas do tipo de imagem corporal, que ela não se sente mais à vontade com o corpo que ela tá, com as mudanças que ela tá, tem vergonha, enfim, de ter relação com o marido, mas que talvez ela ainda tenha vontade de se masturbar por uma questão de excitação física mesmo, assim. Ou pessoas que realmente não têm interesse sexual na gravidez. Todas essas situações são normais do ponto de vista de você com você mesma, né? Porém, dependendo do caso, isso pode acabar trazendo algumas questões sexuais pro casal. Porque se você tinha uma certa frequência sexual e daí engravida e passa a ter uma frequência, um desejo muito maior ou muito menor, pode começar a haver um descompasso aí de desejo com seu parceiro e isso pode causar alguns conflitos que vão exigir conversas e enfim, né? Mas do ponto de vista de você com seu corpo, saiba que todas essas situações são normais. É importante saber que a penetração vaginal, falando especificamente disso, né, não machuca o bebê e nem encosta no bebê. Eu vou deixar aqui essa imagem de uma vagina, colo do útero e um bebê dentro, mostrando pra vocês que quando o pênis penetra a vagina, ele não encosta no bebê, né? O bebê, ele tá dentro do útero e esse útero, ele é fechado, sendo que essa entrada do útero, que chama colo do útero, é uma parte, assim, grande do corpo. O colo é grosso, ele tem, tipo, no mínimo uns 3 centímetros, né? Ele tá fechado. Então, o pênis, quando ele penetra na vagina, ele encosta no colo do útero, ele não encosta no bebê. O bebê, ele tá lá dentro do útero, ainda coberto pela bolsa, né? Pelas membranas. Então, muitos casais referem, assim, que às vezes a mulher quer, mas o homem tem medo, tem aflição, tal. E isso é uma questão de educação sexual. Isso é uma questão de alguém explicar pra vocês, mostrar, tal. E daí a pessoa ir quebrando esses mitos e essas fantasias que às vezes você pode ter por desconhecimento. Então, isso não machuca o bebê e isso nem encosta no bebê, né? Então você pode ter essa penetração normal. Porém, com a mudança do corpo, com o crescimento do útero, com as mudanças hormonais que acontecem na vagina, pode ser que algumas posições ou algumas penetrações mais profundas incomodem a mulher. E daí, nesse caso, é claro que você não vai ficar fazendo coisas com dor, né? Então, pode ser que você precise adaptar a sua posição sexual, né? Sendo que algumas posições bem interessantes na gravidez é de lado, ou de 4, ou com a mulher por cima, enquanto que, por exemplo, bruços é uma posição que ela não vai conseguir fazer, ou às vezes a mulher por baixo e o homem deitado em cima, tipo papai e mamãe, também não vai dar, porque vai pressionar muito o abdômen, né? Então talvez sejam necessárias algumas mudanças de posição, né? Alguns ângulos, assim, que eram possíveis fazer antes e que agora não são mais. Então esse é um aprendizado aí que o casal vai testando pra ver o que funciona. E sempre tenha em mente de que se você, mulher, sentir alguma dor ali na penetração vaginal, daí não é interessante você continuar. Isso em qualquer situação da vida, né?
mas no caso da gravidez mais ainda. Desmistificando a questão das contrações no orgasmo. Então sim, quando a gente tem um orgasmo, você tem contrações uterinas, grávida ou não grávida. Só que mesmo grávida, essas contrações são extremamente discretas e não são contrações de trabalho de parto. Não são contrações que vão causar um parto prematuro só pelo orgasmo. Então isso é tranquilo. Porém, como existe sim essa questão de que quanto mais você manipula o colo do útero ou tem contrações, aumenta a sua chance de parto prematuro, em situações em que você tem alguma alteração nesse útero ou que você tem algum risco aumentado de parto prematuro, que são aquelas situações que eu falei que o seu médico vai te dizer, não tenha relação. Ou quando a placenta está inserida muito ali embaixo, você tem uma placenta baixa, risco de sangramento, também o seu médico vai te orientar a não ter penetração vaginal. E daí, nesses casos específicos, você não tenha, mas em casos normais você não precisa se preocupar. E uma coisa que eu quero fechar o vídeo aqui falando é que no final da gravidez, quando você tá pra ganhar o bebê já, às vezes você tá já ali, depois de 40 semanas, começa a ficar aquela ansiedade de ai meu Deus, tá chegando, né, tá chegando no limite aí, eu não queria passar por uma indução. Daí sim, nesses casos, quando o seu corpo meio que já tá pronto para parir e tá faltando só um empurrãozinho, há um dos estímulos naturais assim de parto que vocês podem tentar, se for algo que vocês se sintam confortáveis, é sexo com penetração vaginal, especificamente com o orgasmo feminino e com ejaculação dentro da vagina, porque a presença do sêmen ali dentro da vagina, o estímulo tátil mesmo, né, o estímulo físico ali do colo do útero pelo pênis, mais a liberação do sêmen no colo do útero, pode ser algo que, se você já está na época certa, já está quase parindo, isso pode ajudar você a entrar em trabalho de parto lá naquela época. Mas isso não é suficiente para você entrar em trabalho de parto com 20 semanas, por exemplo, né? Por isso que não tem esse efeito no resto da gravidez. Mas quando já está quase nascendo, daí sim isso pode ser a gota d'água ali que faltava para você entrar em trabalho de parto. Então pode ser uma das estratégias que a gente usa no final da gravidez para estimular aí o corpo da mulher a entrar em trabalho de parto. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem deixar aqui embaixo. E até o próximo vídeo.